Sejam bem-vindos à nossa aula de redação de hoje. Acredito, né, que vocês tenham sentido falta de algumas produções, né, na parte da escrita mesmo e de exercitar essa escrita. Isso se deve, né, pelo formato das aulas que estavam acontecendo, então aos poucos a gente vai retomar isso e tentar estimular essa escrita. Mas para essa escrita ela ser estimulada, é necessário que vocês cumpram, né, com as atividades, com as dissertações e assim por diante. Então, acabei que expliquei já qual é o assunto da aula de hoje, né, dissertação. Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre dissertação, sobre esse como começar. Eu noto que ainda tem muitos alunos que ficam parados, estagnados ao iniciar a redação, não sabe como iniciar e fica olhando para a folha, olhando, e acaba que perde muito tempo. Então eu trouxe aqui para vocês um material bem legal que vai ter sobre introdução, como iniciar. Nós vamos ver exemplos de cada tipo de introdução, tá certo? Então, vamos lá. A introdução é a primeira impressão que fica. Então, a gente conhece como introdução, né, aquele parágrafo inicial do texto que vai abordar o que o seu texto ele vai tratar de forma bem sucinta. Você não pode fazer uma introdução muito alongada, né? Então, tem muitas pessoas que perguntam quantas linhas é uma introdução ideal. Depende, tem pessoas que conseguem fazer uma introdução com 4 linhas, com 3 linhas, com 5, depende muito de como você gosta de organizar as suas ideias, tá certo? Então, vamos seguir. Em uma redação, o estudante deve compreender a proposta, preparar o repertório sobre. Isso aqui, gente, a gente precisa analisar antes de começar o texto. O professor ele coloca a proposta, então isso aqui vai ser o que você vai organizar antes da escrita. Primeiro, o que você sabe sobre o assunto, algum conceito que pode ser associado ao tema, que argumento usar para validar o ponto de vista? Como citar algum nome expressivo respeitado no meio acadêmico? Citar algum dado, reportagem, literatura, música, cinema, evitar citar novela e livros de autoajuda. Então a gente vai observar cada ponto dele. Primeiro, o que eu sei sobre o assunto. Nós só podemos falar sobre aquilo que sabemos. Se você não sabe nada, vai ficar muito difícil você elaborar, convencer, né, o outro que o seu ponto de vista ele é o correto. Então você tem que ter o máximo de conhecimento de mundo que você conseguir. Como é que você faz isso? Primeiro, lendo bastante, assistindo a jornais. Tira 5 minutos do dia para abrir ali o Jornal da sua cidade, um jornal nacional. Nacional, não estou me referindo ao Jornal Nacional em si, algum jornal de relevância nacional, entende? Então, tudo isso é importante. Tudo isso é importante para que a gente tenha conhecimento, né? O máximo conhecimento de mundo possível. Que argumento usar para validar o ponto de vista? Como assim? Você sabe que na dissertação precisa haver argumentos, que é para convencer o outro. Então, quais são os argumentos que eu vou usar? Você tem que ter ali pelo menos 2 ou 3. Jamais só um argumento. Ninguém vai ser convencido somente com argumento. No meio acadêmico, quem é de muita relevância que eu posso citar para o meu argumento ser plausível? Porque uma coisa é você, que é uma pessoa qualquer, falando. Quando você coloca uma pessoa de respeito, vai melhorar bastante o peso dos seus argumentos. E eu posso citar algum dado, uma reportagem, literatura, alguma coisa que eu conheço sobre isso, do meu artístico? Planeje seu texto, estrutura argumentativa. Use o conhecimento adquirido na escola e em suas leituras. Aplicar conhecimentos de várias áreas do conhecimento. Ligue sempre a conclusão com a introdução. Na conclusão, sempre dê sugestão para melhorias, ações conjuntas e propostas de ação. Dicas para a introdução. Primeiro, apresente o tema logo no início. As frases escritas em ordem direta dão mais clareza ao texto. Como assim ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Defenda o seu ponto de vista sem ferir os direitos humanos. Tem temas, né, que a gente sabe, por exemplo, que pena de morte não é aceita no Brasil, e você colocar uma solução que seja matar
vai ferir os direitos humanos, sua redação ela vai ser zerada. Então, muita atenção a isso. Evitar generalizações e lugares comuns. Por exemplo, com certeza, todo político é corrupto, a nível de, entre outras tantas, hoje em dia. Então, essas expressões, gente, elas já estão muito banalizadas. Elas expressam generalização, porque todo mundo usa. Ah, tia, mas eu sei que todo político é corrupto. Você não conhece todos os políticos do mundo, tem que ser provado, etc. Então, você tem que evitar generalizações no seu texto. Diversas formas de iniciar uma dissertação. Coloquei aqui, gente, algumas formas. Você vai escolher a que mais se adequa ao seu perfil de escritor. Por exemplo, a gente pode começar a dissertação com declaração, fazendo uma afirmação. Por exemplo, é o ponto de partida mais utilizado. Deve ser forte para despertar o interesse do leitor em conhecer o argumento. Por exemplo, digamos que esse seja uma dissertação sobre o jovem e a cidadania. Como é que eu posso começar? As preocupações dos jovens apresentam-se abrangentes, dão atenção às questões ambientais, à violência e até mesmo à desigualdade social. Sequência de perguntas. O que dizer do desvio de verbas? De malas cheias de dinheiro sem procedência. E de políticos que não cumprem o que a ética, a moral e os bons costumes preconizam. Sobram revolta, indignação, perplexidade e tristeza. E outros sentimentos que merecem reflexão para as ações sociais. Então, aqui é um exemplo de introdução, iniciando com perguntas. Lembrando que você tem que buscar resposta, né? Você não pode só jogar para o leitor responder. Sequência de nomes seguida de explicação. Por exemplo, pipas, jogo de bola de gude, peão, amarelinha, dança de roda. Não há quem não tenha uma boa recordação da infância e das brincadeiras com seus amigos. Essas atividades proporcionam grande divertimento, além de ótima oportunidade para conhecer novas pessoas, fazer amizades e aprender a se relacionar em grupo. Digamos que essa dissertação fosse sobre atividades que aproximam as pessoas, né? Então, ele colocou uma sequência de atividades e, em seguida, explicou, né? Alusão a um filme, um documentário, poema, música e livro. Digamos que fosse uma dissertação sobre os vícios da sociedade. Em um comentado filme de 2000, intitulado Traffic, vencedor de 4 Oscars, Steven Spielberg pinta um quadro realista e complexo do mundo das drogas. O longa-metragem retrata a situação nos países. Mostra narcotráfico, corrupção, consumo de drogas e problemas familiares. Realmente vive-se em uma sociedade viciada. Então, gente, digamos, eu não gosto de ler livros, por exemplo, eu não assisto jornais, mas se você tiver um conhecimento específico que dê para colocar sobre um filme, sobre um documentário que você viu, uma peça teatral, e dá para colocar ali naquela temática, pode colocar, isso vai enriquecer bastante. Citação direta e indireta. A citação direta. Bob Marley definiu em uma frase o porquê da dificuldade em vencer a desigualdade racial. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, sempre haverá guerra. É chegado, portanto, o momento em que é possível tornar realidade a perspectiva de uma sociedade igual para todos, visto que para muitos a cor da pele já não é um diferencial. Digamos que essa fosse uma citação sobre o tema do preconceito racial, né? Citação indireta. O escritor T.S. Eliot afirmava que a humanidade é incapaz de suportar a realidade. E ele estava certo. A maior parte das pessoas preferem um filme a se deparar com o horror mostrado pelo noticiário. Digamos que fosse, né, uma dissertação sobre a violência. Agora, gente, uma exemplificação. Uma cena clássica: adolescentes em seus quartos, plugados no mundo virtual e os pais do lado de fora sem saber lidar com essa nova realidade. Então, ele deu um exemplo, né, de uma situação comum para a maioria das pessoas, trabalhando o tema conflito de gerações. Enumeração. Caracteriza-se pela exposição de uma série de dados, 1 a 1. Presta-se bem à indicação de características, funções, processos, situações, sempre oferecendo o complemento necessário à afirmação estabelecida na frase nuclear. Pode-se enumerar seguindo os critérios de importância, preferência e classificação aleatoriamente. Por exemplo, o adolescente moderno está se tornando obeso por várias causas. A alimentação inadequada, falta de exercícios sistemáticos,
demasiada permanência diante de computadores e aparelhos de TV. Então, gente, ele fez uma enumeração, né? Essa enumeração, ela tem que seguir algum critério, seja de importância, seja aleatório, mas você tem que entender qual foi esse critério que você utilizou. Comparação. Fazer uma analogia com o tema da redação e outro assunto. Por exemplo, o presidente Lula deveria calçar as sandálias da humildade. Imagina que pode reger o desenvolvimento do país, como Moisés abriu o mar em duas metades. Definição. É uma forma simples de esclarecer o tema e seus preceitos mais básicos. O carnaval constitui uma festa tida como pagã devido a um ritmo sensual do samba que embala corpos seminus. No entanto, por mais impressionante que possa parecer, o carnaval tem suas origens na tradição cristã. Então, essa aqui foi uma introdução bem básica, né? Digamos que a temática fosse carnaval. O escritor, o autor, já começou jogando a definição do que é isso. Então, se você souber, você já pode utilizar, porque isso vai enriquecer bastante o seu texto. E para a gente finalizar, né, o tema da alusão histórica. Gente, sempre é bom você, se caso possível, né, que você consiga relacionar outras temáticas ao seu texto. Por exemplo, eu colocar conceitos da biologia, colocar conceitos da matemática, enfim, das demais disciplinas, porque o autor ele vai perceber que você não é focado só naquilo, correto? Ele vai conseguir observar que você consegue fazer esse link com as disciplinas. E a alusão histórica é um exemplo desses, porque você faz essa trajetória histórica daquela temática. Você pega um fato histórico que ocorreu no passado e você consegue relacionar com o presente. Então, isso dá uma riqueza muito grande para o seu texto. O conhecimento de fatos históricos pode auxiliar no momento a escrever a introdução, citando simplesmente ou confrontando o passado e o presente. Por exemplo, vou dar um exemplo agora de uma introdução que ela traz a alusão histórica sobre a embriaguez do poder. Vamos lá. Alexandre o Grande dominou boa parte do continente eurasiano e morreu tentando conquistar novos territórios. Napoleão perdeu o império na tentativa de dar um passo maior que suas diminutas pernas. O poder cega os homens e os impede de enxergar as proporções corretas de suas ações no mundo. Ok, pessoal? Então, espero que possamos, né, ter clareado nossa mente. Pratique e escolha uma dessas para você sempre utilizar nos seus textos. O ideal é que você pratique várias. Por exemplo, eu vou fazer uma introdução de alusão histórica, eu vou fazer uma introdução de definição, eu vou fazer uma introdução de comparação, uma introdução de exemplificação. O ideal é que você consiga dominar e dependendo de cada tema, né, você vai fazendo essa associação. Porque tem temas que eu consigo definir, tem temas que eu posso dar um exemplo do dia a dia, tem temas que eu sei o fato do passado para relacionar. Então, vai depender muito do tema. Mas quando você está iniciando e tem dificuldade, o ideal é que você sempre comece do mesmo jeito. Porque você vai dominar essa forma para depois se praticar as outras. Porque não adianta ficar... como é que eu posso falar? Não adianta você ficar dançando, não adianta você ficar alternando entre várias formas de iniciar um texto e na hora do vamos ver, na hora de fazer mesmo para valer, não vai conseguir, tá certo? Então, escolha a que mais lhe agrada e pratique em cima dela. Depois que você já tiver domínio, você vai para as outras, tá certo? Vamos finalizar agora a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, procurem no Classroom, tá? Tchau!